Sky Talks. Vamos falar de simulação? Fala, galera da simulação, aqui é Luiz Amaral, especialista no desenvolvimento de negócios da E3S, e este é mais um episódio do podcast Sky Talks. Este podcast é um espaço para bate-papos descontraídos com profissionais de diferentes áreas de CAI. Você está ouvindo uma música em seu tempo livre, quando de repente... Se você já passou por isso, devo te informar, você viveu de perto o fenômeno de interferência celular GSM gerando ruído no seu sistema de som. Ou seja, sua melodia perfeita foi vítima de um fenômeno conhecido como EMI. A compatibilidade eletromagnética, ou EMC, Electromagnetic Compatibility, fundamentalmente é a ausência de interferência eletromagnética, enquanto que EMI, Electromagnetic Interference, é um processo no qual a energia eletromagnética é acoplada entre dispositivos eletrônicos de uma forma radiada ou conduzida de uma forma involuntária. Mas não sou eu o especialista nesse setor, então por conta disso, nós convidamos o gerente de produtos EMI/EMC da ANSYS, Juliano Moloni, que nos contará um pouco mais sobre este tema. Acompanha aí. Juliano, antes de mais nada, é um prazer enorme te ter aqui, a gente já trabalhou junto, você foi um cara fenomenal na E3S, fiquei muito feliz de você ter aceito o nosso convite. Ô Luiz, eu que agradeço, é sempre um prazer aí poder praticar o português novamente e um prazer ainda maior poder conversar aí com os ex-colegas de trabalho e amigos, acima de tudo. Fantástico, e vamos falar um pouquinho de quem que é o Juliano Moloni, engenheiro eletricista pelo Inatel, mestre em semicondutores e nanotecnologia pela Unicamp, foi engenheiro de sistemas, depois de produto, finalmente foi responsável por pesquisa e desenvolvimento na Delphi Automotive System, lá em Warren, Ohio, atuou como especialista de soluções na WebTech em Vancouver, no Canadá, fez parte do time técnico da E3S, onde cresceu muito, se tornou consultor aqui dentro. Infelizmente nos deixou em 2018, mas por um ponto muito positivo, que foi para assumir a gerência dos produtos EMI e EMC na ANSYS em Detroit. Seja mais do que bem-vindo, e Juliano, gostaria aqui de começar. Eu sempre gosto de bater um papo sobre o histórico do convidado, então eu gostaria que você contasse pra gente um resuminho da sua trajetória, os seus anseios, e como que essa jornada culminou na sua presença muito forte no mundo da simulação. Luiz, obrigado pela oportunidade. Eu fiz minha graduação, como você bem disse, aí no Inatel, em Santa Rita do Sapucaí, é uma cidade muito pequena, porém o pessoal costuma falar aí no Brasil que é o Vale do Silício brasileiro, né, devido ao grande número de empresas que nós temos naquela região, principalmente voltado para a parte de tecnologia e as escolas lá de engenharia, né, que nós temos naquela região. Nós temos a ETIC, a Escola Técnica de Eletrônica, temos o Inatel, temos também a Unifei, são escolas de referência aí na parte de engenharia que traz muito orgulho aí para a região de sul de Minas. Depois que eu formei, né, durante a minha graduação eu fiz estágio em algumas empresas, né, eu sou de Londrina, no Paraná, então eu fiz estágio na Sercontel, que é uma operadora de telefonia, internet, né, lá em Londrina. Depois que eu me graduei, eu fui para Campinas, né, lá eu trabalhei como hardware engineer na Motorola, eu também fazia um mestrado na Unicamp. Depois disso eu fui para a parte automotiva, né, eu trabalhei na Delphi Automotive Systems, hoje ela chama-se Aptiv, né, eu trabalhei na parte de desenvolvimento de hardware e também na parte de chicotes elétricos. Nessa época eu tive a oportunidade também de trabalhar na Delphi nos Estados Unidos, em Warren, né, foi uma experiência muito boa. Depois eu saí da Delphi, fui trabalhar na WebTech Wireless, me mudei para o Canadá, né, em Vancouver, onde eu trabalhava também na parte de design de hardware, né, principalmente na parte de rastreadores automotivos. E eu gostaria de retornar para o Brasil, né? Tinha uma época que você sente falta da família e tudo mais, aí eu voltei para o Brasil. Como eu já trabalhava há muito tempo com softwares da ANSYS, né, desde a minha época de graduação e na Unicamp eu trabalhei muito com o ANSYS clássico, na parte de eletrostática e trajetória de partículas, né, o meu mestrado foi na parte de emissões de elétrons, de nanotubo de carbonos, eu simulei tudo isso com o ANSYS clássico na época, né, em PDL, né, eu verifiquei algumas possibilidades de voltar para o Brasil aí, e logicamente a E3S é a representante da ANSYS na América do Sul, na América Latina, né, verifiquei se tinha alguma
né, sinergia com a oportunidade que eu estava buscando, e justamente nessa época, né, a Ansoft fez a Ansys fez a aquisição da Ansoft, né, a softwares de eletrônicos aí da Ansys, né, que hoje eu sou um dos responsáveis aqui na Ansys pelo desenvolvimento desses produtos, e aí casou a oportunidade, né, com a data que eu estava no Brasil, né, eu estava retornando para o Brasil, e aí, né, surgiu essa oportunidade de trabalhar na E3S, e graças a Deus, né, pude entrar na E3S, e de lá passei 10 anos trabalhando aí, tive a oportunidade de visitar clientes da América do Sul, né, na América Central toda, e em 2018 a minha esposa, que trabalha na GM, ela foi transferida para a GM de Detroit, e por essa razão eu vim também para os Estados Unidos, né, e como a gente tinha feito um bom trabalho aí, como a E3S faz um bom trabalho, né, representando a ANSYS na América do Sul, não foi difícil conseguir uma posição muito boa aqui na ANSYS. Juliano, uma parte que você omitiu aqui da conversa, mas eu acho legal a gente falar, é que você mencionou que você sentiu falta da família, isso que te trouxe de volta para o Brasil, e você conseguiu resolver isso de uma forma muito elegante, porque agora você conseguiu levar sua família inteira para os Estados Unidos, né? Até a sua mãe está aí contigo, não é verdade? Não, a minha mãe está no Brasil, mas o resto da família está aqui sim. Esposa, filha, né? A esposa, na verdade, que O me seu trouxe. irmão? O meu irmão O está em seu irmão que Chicago, foi? exatamente, ele está em Chicago, e é uma oportunidade muito boa, né? A gente teve aí uma grande experiência no Brasil, na América Latina, representando a ANSYS, né? E nada é mais prazeroso do que poder agora trabalhar com os desenvolvedores e, logicamente, os clientes do mundo todo agora. Antigamente, na E3S, devido à limitação de região que cada channel partner pode trabalhar, né? A gente tinha uma limitação aí da América Central, América do Sul, Portugal e Espanha, né? Aqui eu já trabalho com o mundo inteiro, né? Tem as suas vantagens e desvantagens, né? Depois que começou essa pandemia aí, a desvantagem é que todo mundo trabalha de casa, e como a gente tem clientes na Califórnia que está 4 horas atrás, na Europa e na Ásia que estão 12 horas na frente, a gente fica meio que online o tempo todo. Mas se policiando direitinho aí, a gente consegue muito bem organizar o tempo aí e dar a devida atenção que a gente precisa para a família, né? Isso aí é um ponto que, inclusive, eu vou dar uma sondada daqui a pouco, mas com certeza eu vou querer compreender da sua visão como que muda o mercado brasileiro versus o mercado mundial que você está atuando hoje. Mas antes desse momento, vamos retomar um pouquinho para a nossa pauta. Explica para a gente um pouco melhor como que é o fenômeno EMC e EMI, que eu tenho certeza que boa parte dos nossos ouvintes não estão familiarizados com esse termo. Isso é muito interessante, né? A interferência eletromagnética é algo que existe faz muito tempo, né? Eu nasci na década de 70, 80, então naquela época, quando você atendia o telefone, muitas vezes você ouvia o seu vizinho, né? A ligação. Isso aí, em português é chamado de diafonia, né? Em inglês é chamado de crosstalk, né? Conversa cruzada. Isso aí é devido ao um problema de interferência eletromagnética, porque os cabos dos telefones eles estão muito próximos, né? Então o sinal elétrico, né, onde transmite a sua voz, né, a gente converte a onda mecânica em elétrica. Essa onda elétrica ela acoplava, né, nos cabos que estão próximos ali, né? E esse era um fenômeno muito típico de interferência eletromagnética. O problema é que quando você tem aí sinais que são transmitidos a uma taxa muito elevada, né, e a gente sempre quer uma taxa elevada, você quer ver filmes 4K, 8K, né, em 3D, 4D, né, uma qualidade muito boa, né, em real time, a gente tem 5G, todo mundo quer, logicamente, uma internet muito rápida, né? Tudo isso requer um sinal muito rápido, e isso faz com que os problemas de interferência eletromagnética aumentem, né, porque ele é proporcional à velocidade aí de transmissão, né? Na verdade, né, a gente tem que garantir a compatibilidade eletromagnética dos nossos produtos eletrônicos. Qualquer produto eletrônico hoje, para você comercializar, ele tem que passar por uma série de testes de compatibilidade eletromagnéticas, né, para ter a certeza, por exemplo, que esse produto não está gerando muito ruído eletromagnético, interferindo em outros, para ter certeza também que ele é seguro contra interferências externas, né? Antigamente, muito antigamente, voltando ao caso do telefone, que a gente chama de landline, linha fixa, né? Muitas vezes você estava no seu telefone, se caísse um raio próximo, né? Esse raio induziria, né, uma corrente muito elevada nas linhas telefônicas, né, que podia até matar as pessoas. A gente tem que ter certeza que o seu equipamento ele vai ser protegido contra esses transientes elétricos que a gente chama. Pode ser proveniente de um raio, pode ser proveniente de um pulso eletromagnético, pode ser proveniente de alguma, caso mecânico, né, caso caia um poste, por exemplo, isso aí pode gerar um transiente elétrico muito rápido que pode danificar o equipamento, inclusive as pessoas. Então, a interferência eletromagnética
é algo muito interessante. Eu tenho um professor amigo meu aí do Brasil que ele costumava falar: Juliano, tem dois tipos de engenheiro. Os que têm problema de interferência eletromagnética que tem que resolver, e os problemas que vão surgir ainda, né? Os engenheiros que vão ter problemas de interferência eletromagnética, porque isso aí é inevitável, né? Hoje em dia tudo tem eletrônico, né? E cada vez mais a gente vai ter mais eletrônico e tudo isso vai trazer mais problemas de interferência eletromagnética, né? E oportunidades aí para os engenheiros se desenvolverem. Né? Aí no Rio, em Santa Catarina, a Federal de Santa Catarina tem cursos de pós-graduação muito bons aí voltado para a parte de compatibilidade eletromagnética, né? E a gente vê bastante, né, principalmente aqui nos Estados Unidos, que esse é um campo que está crescendo muito. A gente mapeia aí as vendas de software da ANSYS por algumas linhas, alguns mercados, né? Por exemplo, antenas, 5G, a parte de satélite, parte de radares, parte de placas de circuito impresso, e a parte de interferência eletromagnética vem crescendo bastante aí nos últimos anos. E aí, trazendo para a atualidade, o que é que está pegando hoje acerca desse tema? Para onde que estão os olhos do mundo e também, claro, da ANSYS? É interessante saber. Uhum. Logicamente, todas as novas tecnologias que nós temos, né, eles trazem novos desafios aí relacionados não somente à interferência eletromagnética, mas em segurança em si. Né? Então, por exemplo, hoje a gente está falando muito de 5G. Né? E o que é o 5G? O 5G, na verdade, é uma revolução. Né? A gente vai ter aí não somente taxas de velocidades mais elevadas, mas a gente vai fazer também uma otimização da utilização do espectro eletromagnético, a gente vai poder aí habilitar tecnologias que não existem hoje, né? Como, por exemplo, os carros autônomos. Só que o 5G, por exemplo, para você conseguir toda essa eficiência, né, a gente está substituindo aquelas antenas fixas que a gente tem por uma rede de antenas. E por que isso? Uma vez que você tem uma rede de antenas, você consegue controlar o padrão de radiação, você consegue fazer com que essa rede de antenas olhe mais para um lado do que para o outro. E a ideia é você seguir os usuários. Né? No entanto, isso traz um novo problema de interferência eletromagnética. Como a sua rede de antenas agora ela muda esse diagrama de radiação, ele muda a radiação da antena, né, conforme você vai utilizando essa tecnologia, nós temos novos casos aí de interferência eletromagnética que são devidos às antenas, né, às redes de antenas no 5G. Né? Isso é somente um dos casos. A gente tem trabalhado aí muito com companhias que desenvolvem carros autônomos. Né? E tudo isso traz, logicamente, uma preocupação muito grande relacionada à segurança. Né? Tanto de interferência eletromagnética, você não quer que você esteja dirigindo, né? Você não vai dirigir, na verdade, com um carro autônomo, mas você vai estar sendo conduzido por um carro, você não quer que tenha algum problema, caso caia um raio em cima do carro, que o carro perca o controle, né? Que ele não freie, e assim por diante. Então, existem diversos níveis de segurança aí que o pessoal vem trabalhando, não somente relacionado à interferência eletromagnética, que é uma das prioridades que não somente a ANSYS, mas todas as empresas que trabalham com tecnologia vêm se atentando aí ultimamente. Eu acho que é muito legal essa discussão, porque a gente observa o impacto disso até mesmo no mercado brasileiro. O carro autônomo ainda está um pouco mais longe por conta das características do nosso país, mas a gente verifica nos fornecedores de torres, os fabricantes, as empresas de sistemas de telecomunicação mesmo, que está tendo sim um movimento muito forte perante o 5G. E para o Brasil é um momento muito importante que a gente está vivendo para essa tecnologia. E discutindo aqui, você consegue trazer, compartilhar conosco algum caso de destaque da sua carreira, algum caso que marcou sua carreira pensando no fenômeno de tanto interferência eletromagnética quanto os fenômenos em gerais que circundam essa tecnologia? Essa é uma questão bem interessante, né? Nos 10 anos que eu tive aí à frente dessa parte de eletromagnetismo na E3S, mais os 2 anos e meio que eu estou aqui na ANSYS, já trabalhei com empresas de todos os segmentos, né? Desde a parte aeroespacial, a parte automotiva, high-tech, a parte de semicondutores. Aqui eu sou responsável não somente pela parte de MI/MC, mas também pela parte de Signal Integrity e Power Integrity. Então, alguns produtos dentro da ANSYS, como SiWave, o Q3D, a parte de circuitos da ANSYS, eu sou responsável, né? Eu sou o gerente de produto responsável. Então fica muito difícil a gente escolher uma só, né? Principalmente porque a maioria dos casos que a gente trabalha, a gente não pode publicar. Né? Mas existem, logicamente, alguns que nós publicamos. Inclusive, se vocês entrarem aí no site da ANSYS, tem a ANSYS Advantage, a gente tem diversos casos publicados em parceria, né, com algumas empresas do Brasil. Né? Uma delas que eu posso destacar aqui é a Stellantis. Na época era somente a Fiat, né? Hoje ela fez a merging com a PSA, então virou Stellantis. Né? Mas a gente trabalhou muito tempo com eles, porque esse tipo de teste ele é muito caro.
né? Você tem, por exemplo, no caso deles, você precisa de uma câmara anecoica, que a gente chama, né, para rodar esses testes. E tudo isso é muito caro. Na América do Sul só tem uma que consegue fazer aí simulações de caminhões e de carros bem grandes, que fica no INPE São José dos Campos. Então, a agenda lá do INPE é muito grande, todo mundo quer fazer teste lá. Né? Teve até alguns casos aí onde a gente ficou sabendo que o pessoal teve que mandar veículos para a Europa para fazer teste lá, né? Mandou por um navio e voltou. Né? Demorou 8 meses, mas mesmo assim era mais rápido do que esperar a fila, né, do INPE. Então, uma vez que a gente conseguiu simular esse efeito, né, esse tipo de teste, isso trouxe um benefício muito grande para essas empresas. Né? Então, você pode imaginar, só para ter um protótipo físico de um carro são alguns milhões. Se você para ele por 2 semanas, pelo menos, para fazer esse teste, são outros milhões aí que são gastos. Né? Na parte de, se você somar não somente a hora do engenheiro, mas os equipamentos, aluguel da câmera, né, mais o custo do protótipo em si, é algo muito grande. E uma vez que a gente conseguiu simular isso, e a E3S foi pioneira nesse tipo de simulação, né, a gente conseguiu criar uma tecnologia, um procedimento para que as empresas aí não eliminassem o teste, logicamente o teste ele ainda é necessário, mas reduzissem bastante o escopo. Ao invés de você gastar 2 meses numa câmara fazendo teste, você gasta uma semana. Né? Inclusive, na última Ansys Advantage, a gente tem uma publicação de Lightning Strikes com a Embraer, utilizando um dos nossos produtos, MA3D Cable, né, onde a gente conseguiu simular o E2 completo. Né? Quando eu digo completo, é toda a estrutura e todo o cabeamento. Né? E a gente rodou os testes de simulação de Lightning. Né? Você não quer voar no avião e não quer que um raio derrube o avião. Né? Então, na última Ansys Advantage, a gente tem esse tipo de publicação, que é algo extremamente legal, né? Principalmente pela precisão da simulação comparada aos resultados. Né? Então, se eu pudesse destacar um, eu diria que esses casos de plataformas bem grandes, né? Como aviões e carros que a gente já teve aí no Brasil com a Fiat e a Volvo, acho que eles são bastante relevantes. Isso aqui desperta minha curiosidade, Juliano. Eu já tive a possibilidade de fazer aqui alguns trabalhos em conjunto contigo, inclusive, no setor aeronáutico. E isso surgiu uma dúvida para mim. Ok, hoje que nós temos a tecnologia de simulação, que inclusive uma das minhas perguntas ia ser quais os benefícios, e você já se antecipou completamente, fantástico exemplo. Eu acho legal discutir como que o mercado fazia então esse tipo de estudo quando a gente não tinha essa tecnologia, quando as empresas que produzem aeronaves não trabalhavam com simulação. Como que você fazia um ensaio nesse sentido? Nós não fazíamos simulação, teria que fazer teste, né? Mas é por isso que se você olhar os primeiros carros aí mais antigos, o Monza, a gente tinha uma nova versão de Monza a cada 6, 7 anos. Né? Hoje em dia a gente tem um novo veículo todo ano. Né? Mas sem simulação você não consegue fazer isso. Né? Então naquela época, logicamente, né, como começou esses testes de compatibilidade? Algum problema ocorreu. Né? Então se algum problema, se algum raio derrubou um avião, bom, vamos fazer um teste agora para que os raios não derrubem mais avião, mas vamos fazer os testes. Né? Então, logicamente, você demora mais para lançar esse avião, digamos assim, mas você tem certeza que um avião não vai derrubar. Né? Aí, logicamente, né, vocês falam, bom, tudo bem, né, a gente pode ficar fazendo esse teste, mas demora muito esse processo, né? Poxa, eu tenho que construir um protótipo, aí eu faço teste de Lightning, aí dá um problema, né? Um Lightning induz um ruído aí no sistema que ele vai ter que reiniciar. Você não quer uma tela azul no avião, né? Então o que o pessoal tem que fazer? Tem que colocar blindagem nos cabos, né? Mudar aí a parte do chassi externo. Tudo isso, né, esses what if, né, e se eu fizer isso, vai melhorar? Né, o pessoal fazia experimentalmente, é por isso que demorava muito tempo. Hoje em dia o pessoal consegue fazer por simulação. Então todas as possibilidades que a gente tem aí para tentar melhorar um produto em relação ao ruído externo, né, tudo mais, é feito com simulação. E aí você tem a certeza que depois que você escolheu os materiais ideais, o design ideal, você vai para o teste e você tem a certeza que você vai passar. Né? Essa é a grande vantagem da simulação. Então, quando não tinha simulação, era teste somente. Né? Demorava mais. Hoje em dia, a gente trabalha com teste e simulação. Né? A simulação não vai substituir o teste, né? Mas vai diminuir bastante o número de testes, o que faz com que você reduza aí, né, o tempo de desenvolvimento do seu produto. Esse é um ponto muito bacana. Quem acompanha as lives que a E3S faz, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, etc. Um dos episódios que nós participamos era justamente nesse sentido, em que foi compartilhado um exemplo de simulação da Airbus, não era referente à parte eletromagnética, mas à parte fluidodinâmica, que existia um objetivo de projeto de que determinada aeronave tivesse um coeficiente de arrasto reduzido em relação a um projeto de versão anterior, e
O próprio fabricante fez estudos em que, com simulação, os resultados foram obtidos em uma questão de 2 anos, enquanto que um cenário sem simulação, eles precisariam de 150 anos de engenharia para alcançar o mesmo objetivo. Por quê? Porque teria que ser feito um protótipo físico, experimentação, levantar uma bancada de ensaio para cada modificação que fosse criada nesse projeto. Então, está muito alinhado aqui com a discussão e faz todo sentido. Agora, um ponto, Juliano. Eu trabalho na área mecânica, então eu não tenho nenhuma especialidade e nenhum conhecimento aprofundado na parte eletromagnética. Qual que é o desafio de se trabalhar com simulação eletromagnética? Isso é uma pergunta bem interessante, Luiz, porque muitas vezes, né, o eletromagnetismo é uma matéria no curso de engenharia que todos os alunos fogem. Né? No entanto, né, Eu entre eles. não, todos, não tem exceção, eu entre eles também. No entanto, o eletromagnetismo, né, é o que faz a tecnologia hoje. Tudo que você vê que é nova tecnologia é tudo relacionado à eletrônica. Né? E se você está falando de comunicação wireless, é eletromagnetismo. Você está falando de sinal numa placa de circuito impresso, é eletromagnetismo. Você está falando de alimentação, eletricidade que você tem em casa, isso é eletromagnetismo. Então a gente não tem como fugir disso. A grande vantagem é que, ao invés de você resolver essas equações de Maxwell, que são extremamente complexas, né, na mão, como os estudantes têm que resolver, né, o software faz isso para você. E existe uma grande diferença entre a parte de simulação eletromagnética e a parte de dinâmica de fluidos e mecânica. Né? Eu comecei minha carreira na simulação na parte de mecânica, né, na parte térmica, e usando o ANSYS mecânico para fazer análises eletrostáticas também, eletromagnéticas. E uma dessas grandes diferenças é que na parte de mecânica e na parte de fluidos, o que acontece é que você tem que fazer, ou você gasta muito tempo na parte de setup. Você faz o que a gente chama de malha manualmente, né? Você tem que saber fazer a malha para que você tenha um resultado muito bom, né? Ou pelo menos preciso. Uma outra coisa que você tem que fazer e que você tem que ter em mente, né, são as condições de contorno. Isso aí é extremamente complexo, a parte de contatos na parte mecânica, né? Você tem a camada limite na parte de CFD, modelos de turbulência. Né? E o que acontece na parte eletromagnética, a gente tenta remover toda essa parte, né, numérica, que na verdade os nossos usuários não estão muito interessados em saber. Então a nossa malha, né, ela é feita automática. Tá? Ela é adaptiva, ela é automática, a gente só tem um tipo de elemento, o tetraedro, tá? Para 3D e o triângulo para 2D. Então o pessoal não tem que se preocupar com o tipo de elemento. A gente tem diversos kits de automação e o que a gente chama de user interface para algumas aplicações. Então, por exemplo, placa de circuito impresso, que é o que a gente tem em todos os eletrônicos, tá? O seu celular, a sua TV, o seu notebook, tá? o seu headset, tudo isso tem uma placa de circuito impresso. Então a gente fez uma interface gráfica somente para a placa de circuito impresso, onde o usuário precisa saber menos ainda de todas essas partes eletromagnéticas. Ele simplesmente coloca a placa de circuito impresso, eu quero saber essas trilhas aqui se estão radiando muito. Ele seleciona as trilhas e aperta um botão. E ele tem a resposta. Né? Então, na verdade, o que a gente sempre tenta fazer, e o que a ANSYS tem feito muito bem, principalmente alguns produtos de mecânica, né, como o Discover, que você conhece muito bem, Discover Live, né, é tentar levar a simulação para esse tipo de pessoal, né, o que não precisa ou que não quer gastar muito tempo aprendendo a parte numérica. Logicamente, quando você quer simulações multifísicas com uma precisão extremamente elevada, né, integrando aí diversos solvers, você precisa de pessoas que tenham esse conhecimento. Né? Então, infelizmente, a gente não consegue automatizar tudo 100% para todas as aplicações. Né? Então, acho que a grande diferença é essa. A gente tenta automatizar bastante para os nossos usuários, mantendo, logicamente, aí o nível de precisão bem elevado. Né? Mas a gente também reconhece aí que existem diversas aplicações onde esse conhecimento ele é necessário. Né? Mas eu diria que a grande diferença para mecânica e para fluidos é essa. Né? Seria mais que a gente utiliza um tipo de elemento, né, e o usuário não precisa se preocupar muito com a malha, o que já remove bastante a dor de cabeça aí de setup do pessoal. Inclusive, era uma piada recorrente no escritório que você olhava pra gente num dia, a gente estava fazendo malha, no dia seguinte a gente estava fazendo malha, no outro dia a gente estava fazendo malha. Pois é. Pois é, essa é uma piada, mas é a realidade. Né? Infelizmente, para algumas aplicações é necessário você gerar essa malha e ter pessoas que conheçam aí realmente como fazer essa malha. Mas adoraria que a gente tivesse essa inovação nas outras famílias de produtos e que o processo de geração de malha
fosse menos árduo. Talvez por isso que eu me especializei tanto no Discovery, pela aversão que eu tenho por trabalhar tanto na malha. É isso aí. Uma coisa que eu costumo falar é o seguinte, né? Quando alguém compra um software de simulação, ele está interessado no resultado. Então, eu diria que, por exemplo, fazer malha, fazer o setup é um custo, né, para o engenheiro, né, é um custo para a empresa. A gente está pagando o engenheiro para fazer malha que, na verdade, não me interessa. O que eu quero saber é o resultado. Né? Então, a ANSYS, assim, né, tem uma das iniciativas muito grandes é tentar otimizar cada vez mais. Você pode ter observado aí no Fluent que aí o pessoal vem trabalhando muito, né, fortemente nessa parte de geração de malha. Né? Logicamente não está no nível que a gente quer, que seria 100% automatizado, mas já melhorou bastante aí comparado, né, a vários anos atrás. Nem tanto, se a gente olhar 2 anos atrás, os algoritmos que a gente tinha para geração de malha e principalmente o resultado mudou muito. Nas tecnologias mais recentes, a gente observa uma taxa de convergência e uma qualidade de resposta e esforço, isso que é o ponto-chave do que você falou. Geração de malha é um custo, não é uma atividade enriquecedora para o engenheiro. A gente tem que conviver com isso, porque o método exige. E as novas tecnologias estão muito melhores nesse sentido, foram incrementos muito interessantes de fato. E aproveitando o gancho aqui, Juliana, eu tenho que te perguntar, como é que está sendo a experiência de trabalhar na ANSYS? Quais as mudanças e também similaridades que você observa em relação ao mercado aqui no Brasil? Excelente pergunta. Né, eu gostava muito de trabalhar na E3S, tive o maior prazer aí, tive uma sorte enorme de visitar vários clientes aí, né, enquanto trabalhava pela E3S, e clientes importantes, né? Você olha aí, você fala de Intel, fala de uma Embraer, né, a gente estava falando da Fiat, eu fui na Marinha, fui no Exército, né, tudo isso é muito interessante. Quando você vem para os Estados Unidos, a realidade é bem diferente. Né? Aqui, ah, embora você tenha, né, essas empresas, né, eu comecei trabalhando aqui, nas minhas primeiras 2 semanas, eu já tinha visitado a Google, tinha visitado, né, a Apple, né, já tinha trabalhado aí, na época, o novo iPhone que foi lançado aí, na época a gente estava trabalhando naquele produto, o chip M1 da Apple aí que acabou de ser lançado, a gente trabalha aqui também, eu trabalho muito próximo a Northrop Grumman, Lockheed Martin, né, para a parte aeroespacial, né, sendo um dos problemas, eu não tenho clearance, né, não sou americano, então não tenho acesso a todos os projetos que eles têm, né, mas existem, assim, falando da parte de eletrônica, existe um gap muito grande. Né, a gente tem que reconhecer que o Brasil está muito aquém ainda de uns Estados Unidos aí na parte de desenvolvimento da parte eletrônica para a parte de defesa. Né? No entanto, o que é muito interessante é que os desafios de simulação eles são basicamente os mesmos. É por isso que eu pude vir para cá e resolver esses problemas que todas essas empresas muito grandes resolvem, justamente porque os problemas que a gente tem no Brasil aí são os mesmos. Né? Embora a gente não desenvolva chips aí no Brasil com velocidades extremamente altas, né, existem várias empresas que têm problemas aí de integridade de sinais. Né? A gente prestou diversos trabalhos aí para Smart, que a gente tem em Atibaia, né? Lá no Rio Grande do Sul tem a Datacom, onde o pessoal desenvolve eletrônicos de extrema alta velocidade, SERDs e equipamentos eletrônicos aí de alta performance. Então, a gente tem no Brasil várias empresas que trabalham com essa tecnologia, a gente tem diversas oportunidades. Né? O Brasil é um país muito grande, a América do Sul desenvolve bastante. Logicamente, a gente teve o problema de Covid e os países eles são afetados de maneira diferente. Né? Aqui nos Estados Unidos foi muito tranquilo, todo mundo trabalhar de casa. Inclusive, se vocês olharem aí, o número da ANSYS vem crescendo cada vez mais depois da pandemia, principalmente porque agora o pessoal não pode ir para o laboratório. Então, esse pessoal que ia para o laboratório fazer teste, está agora ficando em casa simulando. Né? E às vezes o pessoal não tem um computador muito bom em casa, não consegue acessar o cluster. Bom, a gente trouxe a solução de cloud. Né? Então, tudo isso, na verdade, a gente trabalha para que os engenheiros, independentes se estejam no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, né, na Ásia, consigam desenvolver bem o trabalho. Eu fiquei muito satisfeito quando eu vim para cá e pude observar que tudo que a gente desenvolveu aí na E3S, não na parte somente de eletromagnetismo, mas na parte de mecânica e na parte de fluidos, né, foi essencial, né, e é a par do que as grandes empresas daqui fazem. Né. Então, eu acho que o Brasil tem muita oportunidade, né, poderia utilizar mais simulação, assim como poderia desenvolver outros tipos de produtos, né, mas isso depende do ecossistema aí, né, que vai além do que as empresas podem fazer, né, mas eu acho que é mais ou menos por aí. As oportunidades estão em todos os lugares, a gente
possibilita aí, através da E3S, né, ter esse tipo de tecnologia para as empresas no Brasil. Eu acho que depende mais agora aí do ecossistema poder unir aí, principalmente agora depois da pandemia, né, começar novamente aí a desenvolver produtos e voltar a viver. Eu acho que todo mundo quer voltar ao normal aí depois que tudo isso acabar. Essa é uma discussão corriqueira até pelo nosso mercado de trabalho que a gente acaba tendo, mas o mundo começou a prestar mais atenção ainda no processo de digitalização ao longo da pandemia. A I3S está preocupada com digitalização há 26 anos. A ANSYS está preocupada com digitalização há mais de 40 anos. Então a gente está atrasado. Essa é uma verdade. A gente começa a observar tendências de digitalização em outros mercados, discussões de IoT. Eu tenho muitas empresas que hoje entram em contato conosco para entender a IoT. Eu lembro que 10 anos atrás você já estava falando de IoT enquanto você estava trabalhando na E3S no mercado brasileiro. Então, são discussões interessantes para a gente ter aqui. E aproveitando, Juliano, já que você esteve dos dois lados da moeda, se você fosse dar uma dica para aquele profissional brasileiro que quer abraçar uma carreira no exterior, qual seria esta dica? E por outro lado, aquele profissional brasileiro que está no exterior e deseja retornar, qual seria a dica? Bom, primeiramente, se alguém está no Brasil e quer ir para o exterior, né, inglês é fundamental, mas eu acho que eu não preciso falar isso. Né? Algo que eu gostaria de mencionar, que acho que é muito importante, né, hoje em dia a gente tem essas redes sociais aí, LinkedIn, né, e tudo mais. É ser bastante ativo nessas redes. Tá? Eu já ajudei diversos profissionais aí, já tive experiência de diversos profissionais que foram contratados em outros países aí devido à sua exposição nessas redes. Aqui na ANSYS, né, eu tive a grande felicidade de contratar uma pessoa quando eu estava na E3S, que é o Anderson, né? Ele ficou responsável pela parte de eletromagnetismo na parte de baixas frequências, né? Ele veio da VEG, contratei ele aí na E3S, e aqui na ANSYS eu contratei ele de novo. Né? Ele formou aí, ele fez doutorado na Federal de Santa Catarina, né? Tipo, um dos desenvolvedores nossos encontrou com ele na França, ele estava fazendo pós-doutorado lá, aí eu falei, não, vem para cá. Né, e a gente contratou ele aqui, ele está super feliz também. Trabalhar no exterior é uma oportunidade muito boa, e principalmente quando eu fui para Delphi e para o Canadá depois, né, em 2007, quando eu retornei, né, o seu currículo é visto com outros olhos. Né, então, você mesmo querendo ficar no Brasil, você tendo uma experiência no exterior, né, é algo que dá um valor muito grande aí para o seu currículo. Eu acho que tendo essa exposição, conversando com o pessoal de fora, aí da sua área, né? Eu, por exemplo, trabalho muito com interferência eletromagnética, simulação eletromagnética, antenas, placas, né? Eu converso com o pessoal. Quando eu vim para cá, eu já conhecia basicamente, né, todos eles. Já tinha ido em congresso, já conhecia eles, já tinha vindo para cá algumas vezes. Então, acho que isso é importante. Né? Fica muito mais fácil você arranjar uma posição fora, né, quando você conhece aí o pessoal. Né? E para o pessoal que quer voltar, né, é tranquilo. Né? Eu acho que, assim como eu já mencionei, uma vez que você tem uma experiência fora, independente de ser nos Estados Unidos, Europa ou Ásia, né, o mercado brasileiro vê isso com bons olhos. Então, eu acho que é simplesmente pegar a mala, se você tiver um lugar para ficar no Brasil, volte, né, e faça o contato. Uma das grandes vantagens que eu vejo aqui, pelo menos aqui nos Estados Unidos, né, em relação ao mercado de trabalho, é que a gente tem várias pessoas, né, com uma idade mais avançada, e elas são muito ativas. Infelizmente, no Brasil, a gente tem aí alguns preconceitos no mercado de trabalho, não só em relação somente à idade, né, que eu já não sinto muito por aqui. Né? Se a gente olha os nossos times aqui, a média, né, de a gente pegar aqui é 58, 60 e poucos anos. Né? O pessoal aposenta aqui, tem alguns que aposentam mais cedo, né, dá sorte na bolsa aí, consegue ganhar um dinheiro, mas a maioria do pessoal aposenta com 70 anos para mais, principalmente porque o pessoal não quer aposentar, né? O pessoal quer ser ativo e tudo mais. Eu acho que tem algumas diferenças, mas é sempre uma experiência muito boa. Né? Logicamente, depois que você tem filho e família, cada mudança é um pouco mais difícil. Né? Quando eu vim primeira vez para cá, eu não era casado, né? Então era muito mais simples. Né? Depois que você tem filho, aí você tem que começar a pesar pouco mais. E se vocês estão querendo sair do Brasil, hoje em dia a cotação do real em relação ao dólar e euro não é muito vantajoso. Né? Você tem que juntar um dinheirinho bom aí para poder pelo menos pagar a passagem alguns meses para se sustentar fora. Mas é algo que é possível, com planejamento é possível de ser feito. Dito isto, só espero que o Anderson esteja muito mesmo feliz ao trabalhar ao seu lado, porque ele já tinha que te aguentar no Brasil e agora ele tem que te aguentar nos Estados Unidos também. Pois é, ele tá aguentando bem aqui, ele tá feliz,
Ele está desenvolvendo uns dos solvers do Maxwell. Ele foi responsável por introduzir o AC Conduction Solver no Maxwell, que a gente lançou como beta agora no começo do ano, mas ele é o responsável por esse solver, ele que fez aí desde o começo, do zero, né, em menos de um ano já colocou esse solver aí no produto. Então a gente não tem somente ele, não, a gente tem vários brasileiros aqui, a gente tem o Felipe Castro, que foi um aluno do professor amigo meu aí do Rio Grande do Norte, professor Adaildo, ele trabalha como engenheiro de aplicação de integridade de sinais na França, né, ele está lá na França. Aqui a gente tem pessoal que veio da Venezuela, o Jorge, ele era um venezuelano, ele trabalha no desenvolvimento de cloud. A gente tem pessoal do Brasil aqui também, que é responsável pela parte de vendas. Tem diversos brasileiros aqui na ANSA. A ANSA não é uma empresa muito grande, a gente tem 4, 5 mil funcionários, e tem aproximadamente aí uns 20 brasileiros. Então a gente está marcando a nossa presença aqui. Não posso comparar com indiano e chinês, que é praticamente 90% da ANSYS, né? Mas a gente está conseguindo a nossa share aqui, a nossa fatia dentro do bolo. Juliano, fantástico, é muito legal contar com a tua experiência, a sua presença aqui no KI Talks. Eu quero te agradecer. Sempre é bom agradecer por ajudar a gente a disseminar conteúdo, trazer aqui novas tecnologias, atualizar o nosso público frente ao que está acontecendo no mundo, e você está com uma condição privilegiada para observar esses movimentos. E para você que está assistindo, fique atento aqui nos próximos episódios, que a gente está preocupado de sempre trazer conversas enriquecedoras para vocês. Então, Juliano, obrigado mais uma vez, fantástico falar contigo, te ver novamente, obrigado por ter participado e um forte abraço. Eu que agradeço, o prazer foi todo meu. Um abraço aí, pessoal, tudo de bom. Para saber mais sobre simulação, confira a biblioteca técnica da E3S, essass.co/conteúdo. KI Talks, o seu podcast sobre simulação computacional.